Gravação iniciada, presidente. Ok, obrigado, Marco Antônio. Boa tarde, colegas. Vamos dar início à sessão de julgamento da segunda turma ordinária da quarta Câmara da segunda sessão do CARF, do período da tarde do dia 5 de novembro de 2020. Participarão dessa sessão de julgamento os conselheiros Márcio Augusto Sequef Salem, Gregório Heckmann Júnior, Renata Torati Cassini, Rafael Mazer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Cláudia Borges de Oliveira, Dene Medeiros da Silveira e o conselheiro suplente convocado, Honório Albuquerque de Brito, que participará no lugar do conselheiro Luiz Henrique Dias Lima, que não participará dessa sessão de julgamento. Excepcionalmente, em relação ao primeiro item do período da tarde da nossa pauta, em relação ao item 443 da pauta, da contribuinte Braskem S.A., o conselheiro Gregório manifestou estar impedido de participar desse julgamento. Então, em seu lugar, participará da sessão de julgamento o conselheiro suplente convocado, Wilderson Boto. Seja bem-vindo, Boto, à nossa turma. Mais uma vez, a nossa turma. O Wilderson Boto, então, vai participar da sessão de julgamento no lugar do conselheiro Gregório. O Gregório daí vai deixar a sala. Quando terminar a sessão, o Gregório retorna para a nossa sala. Tá? Então, tá, Gregório, pode, então, tomar um cafezinho, daqui a pouco a gente chama você. Marco Antônio, a advogada doutora Fernanda Rocha Taboada, ela vai acompanhar o julgamento, não é? Então, pode pedir, ela não solicitou o acompanhamento, pode convidar a patrona para comparecer à nossa sala. Ok, presidente, farei a convocação agora. Item 443 da pauta, doutora Fernanda Rocha Taboada. O processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 444, parágrafo 3 da pauta, doutora Fernanda Rocha Taboada. O processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Patrona convocada, presidente. Ok, obrigado, Marco Antônio. Boa tarde, doutora Fernanda. Boa tarde. Seja bem-vinda à nossa sessão de julgamento, à nossa turma. Nós vamos iniciar, então, o julgamento do item 443 da pauta. Eu peço desculpas pela demora em iniciar a sessão de julgamento, e a demora se deveu a duas razões, né? Primeiro, que a sessão do período da manhã ela atrasou um pouquinho, e aí nós avançamos no horário do período da tarde, avançamos além das 14 horas. E também o conselheiro Gregório não vai participar dessa sessão de julgamento, ele manifestou impedimento, então ele está sendo substituído pelo conselheiro Wilderson Boto, e aí nesse processo de troca, às vezes há uma demora, assim, tá? Mas vamos começar agora. São embargos da Braskem, né, embargos da contribuinte. O item 443 é de minha relatoria. Eu vou fazer a leitura do voto, não vai ter sustentação oral, é só acompanhamento. Eu faço a leitura do relatório e, na sequência, já passo para o voto. É um caso, assim, bem simples, como vocês vão ver, apenas uma correção no acordo. Eu vou iniciar, então. Trata-se de embargos de declaração opostos pela contribuinte, com fundamento no artigo 65, parágrafo 1º, inciso 2, do anexo 2 do Regimento Interno do CARF,
nos seguintes termos. Eu vou ler rapidinho aqui. Conforme mencionado alhures, o presente processo decorre de declaração de compensação por meio da qual a hora embargante requereu a compensação de imposto de renda retido na fonte, indevidamente recolhido, com débito de imposto de renda retido na fonte, compensação essa que não foi homologada sob o argumento de que não havia restado comprovada a natureza dos juros ou omissão de quantias remetidas ao exterior a justificar a redução a zero da alíquota de imposto de renda retido na fonte prevista na Lei 9481 de 97, tendo a decisão de primeira instância julgado improcedente a manifestação de conformidade apresentada. Em que pesem os sólidos fundamentos inscritos no recurso interposto, esse relator, ilustre relator, creio, justificou sua discordância com as alegações recursais, reproduzindo os mesmos fundamentos da decisão proferida em primeira instância, tendo arrematado o seu voto nos seguintes termos. Ademais, tratando-se de isenção tributária, entendemos que a interpretação deve estar alinhada à expressão literal da norma, sendo nessa linha, inclusive, a lição de Hugo Brito Machado. Dessa forma, uma vez que a convenção celebrada entre o Brasil e o Japão não afasta expressamente os prêmios de seguros da incidência tributária, se incluíssemos tais prêmios na isenção, estaríamos indo além do que diz o texto legal e afrontando o disposto no artigo 111 do Código Tributário Nacional. Ressalta-se pela sua importância que o ilustríssimo relator, após esboçar o seu entendimento acerca da isenção tributária, tema discutido nos autos, concluiu que, uma vez que a convenção celebrada entre o Brasil e o Japão não afasta expressamente os prêmios de seguros da incidência tributária, se incluíssemos tais prêmios na isenção, estaríamos indo além do que diz o texto legal e afrontando o disposto no artigo 111, está com 3 Is, artigo 111 do Código Tributário Nacional. Nesse particular, foi o acórdão recorrido acometido de obscuridade, uma vez que não há nesses autos qualquer discussão acerca de prêmios de seguros ou ainda de não menção a qualquer operação realizada entre o Brasil e o Japão a justificar a citação de convenção celebrada entre esses países, conforme se pode verificar dos trechos destacados no item precedente. Desse modo, se torna obscuro o acordo embargado ao tratar de assunto totalmente estranho aos autos, não restando claro como o ilustre relator alcançou tal conclusão, mesmo a recorrente tendo deixado bem claro nos arrazoados contidos em suas peças de defesa acerca da discussão tratada nos autos. Então, essa foi a transcrição dos embargos. Pois bem, em que pesa embargante suscitar a existência de obscuridade na decisão embargada, a situação apontada foi reconhecida no exame prévio de admissibilidade como lapso manifesto no voto condutor da decisão. Tá, o despacho de admissibilidade reconheceu como um lapso manifesto, mas eu reconheço que esse lapso pode ensejar uma obscuridade, né? Mas por quê? Né? Uma dúvida, né? Pode ensejar realmente, tá? Mas o despacho reconheceu como um lapso manifesto. Do conhecimento. Os embargos de declaração apresentados pela contribuinte atendem aos pressupostos de admissibilidade e, desse modo, dele toma o conhecimento. Da obscuridade / lapso manifesto. Segundo o embargante, o acordo embargado estará eivado de obscuridade ao mencionar em seus parágrafos prêmios de seguros e convenção celebrada entre Brasil e Japão, uma vez que tais matérias não teriam feito parte do objeto do processo. Vejamos, então, o seguinte excerto do voto condutor do acordo embargado, no qual consta o citado parágrafo. Eu transcrevo aqui, é o que eu já li anteriormente, lá no relatório, né? O trecho diz assim:
o texto do voto condutor. Ademais, tratando-se de isenção tributária, entendemos que a interpretação deve estar limitada à expressão literal da norma, sendo nessa linha, inclusive, a seguinte lição de Hugo Brito Machado. Eu transcrevo ali a lição desse doutrinador, e continuo. Dessa forma, uma vez que a convenção celebrada entre Brasil e Japão não afasta expressamente os prêmios de seguros da incidência tributária, se incluíssemos tais prêmios na isenção, estaríamos indo além do que diz o texto legal e afrontando o disposto no artigo 111 do CTN. Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Conforme se observa, de fato, o último parágrafo do voto faz menção a prêmios de seguros e a uma convenção celebrada entre Brasil e Japão, o que realmente enseja uma obscuridade na decisão, pois tais matérias não compuseram o escopo do processo. Porém, como bem assentado no exame de admissibilidade, o aludido parágrafo foi incluído no voto por puro lapso manifesto quando fizemos a transcrição de um voto, de um outro voto, quando fizemos a transcrição de um trecho, de um outro voto referente à mesma contribuinte, e na qual essas matérias foram discutidas. Ou seja, era para ter sido transcrito para o voto condutor do acordo embargado apenas o parágrafo com menção à interpretação literal de Hugo Brito Machado e a respectiva citação. Porém, por erro, acabou sendo transcrito também esse último parágrafo do voto com as matérias estranhas ao presente processo. Sendo assim, para sanar a falha apontada, suprimimos do voto condutor da decisão embargada o seguinte parágrafo. Esse parágrafo, onde foi mencionada a convenção entre Brasil e Japão, ele foi transcrito por erro de fato ali, né? Lapso manifesto. Eram vários processos da mesma contribuinte, 4 processos, se não me engano, e um deles era tratada dessa matéria. E esse processo no qual era tratada essa matéria da convenção entre Brasil e Japão, foi um voto que eu acho que foi feito antes deste, e aí foi incluído, então, esse trecho que trata da interpretação literal de Hugo Brito Machado, e mais esse parágrafo falando da convenção celebrada entre Brasil e Japão. E na hora de ser feita a transcrição, em vez de ser transcrita apenas a parte da interpretação literal, foi transcrito todo o trecho, né? E, de fato, esse trecho mencionando a convenção entre Brasil e Japão não faz parte do escopo desse processo, e aí realmente foi uma transcrição indevida. Tá? Sendo assim, para sanar a falha apontada, suprimimos do voto condutor da decisão embargada o seguinte parágrafo. Dessa forma, então, esse parágrafo está sendo suprimido do acordo condutor. Dessa forma, uma vez que a convenção celebrada entre Brasil e Japão não afasta expressamente os prêmios de seguros da incidência tributária, se incluíssemos tais prêmios na isenção, estaríamos indo além do que diz o texto legal e afrontando o disposto no artigo 111 do CTN. Nossa, eu li 3 vezes esse parágrafo aqui na minha leitura. Então tá, esse trecho então, que é o trecho em relação ao qual a contribuinte, a embargante alegou obscuridade, está sendo suprimido do acordo embargado. Conclusão, isso posto, voto por acolher os embargos sem efeitos infringentes para sanar o vício apontado no acórdão 2402-006.877 nos termos do presente voto. É como eu voto, colegas. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse processo? Não? Alguém gostaria de comentar o voto também? Não? Eu vou fazer colher os votos individualmente, nesse caso aqui, tá? Márcio, como você vota? Eu acompanho o voto do relator. Agora seria a vez do Gregório votar. Eu vou pedir, então, que o Whindersson Boto, conselheiro suplente convocado, apresente seu voto. Boto, como você vota? Com o relator. Com o relator. Luiz, eu ia falar Luiz, mas o Honório, como você vota? Eu não escutei, está sem microfone.
Desculpa, eu voto com o relator. Com o relator. O conselheiro, só esclarecendo, né, o conselheiro Honório, ele está substituindo o conselheiro Luiz, que também não está, como já havia dito no início da reunião da sessão de julgamento, o conselheiro Luiz não está participando da sessão e o conselheiro Honório está participando em seu lugar. Então, o conselheiro Honório acompanha o relator também, né? Isso, né, conselheiro? Renata, como você vota? Acompanho também o relator. Ok. Rafael, como você vota? Acompanho o relator, presidente. Francisco, como você vota? Acompanho o relator também. Ana, como você vota? Eu acompanho o relator. Ok. Então, colegas, em relação ao item 443 da pauta, da contribuinte Braskem S.A., ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos sem efeitos infringentes para sanar o vício apontado no acórdão 2402-006.877, nos termos do voto do relator. Ok, doutora? Então, Ok, muito obrigada. Agradeço a todos pela atenção. Boa tarde aos senhores. Boa sessão. Até logo. Obrigada. Igualmente. Obrigado. Até mais. Então tá, viu, Boto? Foi uma participação bem rápida. Eu também oi para você, Botinho. Bem-vindo daqui a pouco. Tchau, Jana. Saudades. Obrigado pela oportunidade aqui, viu? Estamos sempre à disposição, se precisar, estamos aí. Colega, Rafael, Ana, Renata, Márcio, grande Francisco e professor Gregório. Um abraço forte e bom trabalho para vocês. Tá bom, Dena? Boa tarde. Deixa eu avisar aqui, então, o Gregório. Ok, Gregório, de volta, tomou seu cafezinho. Foi um item bem rápido, tranquilo, embargos, um erro de fato, na verdade, no acórdão, que foi sanado, então, tranquilo. Vamos dar seguimento agora, então, à nossa sessão de julgamento. Pelo item 444 da pauta, esse item será um paradigma para os itens 445, 446, 440 e 447. O item 444 da pauta é do contribuinte Romero Gomes de Oliveira Freitas, de relatoria do conselheiro Rafael. Rafael, pode então iniciar a leitura do relatório e do voto. Ok, presidente. Para o relatório, peço vendo para reproduzir o relatório constante no acordo da RJ, de folha 188 a 94, hora atacada. O sujeito passivo insurge-se contra o lançamento de folha 118 e seguintes, emitido em 20 de 4 de 2009, relativo ao imposto de renda das pessoas físicas, exercício 2006, ano calendário 2005, que verificou compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 3.803, relativo à empresa Colégio Anchieta Limitada. Na impugnação apresentada as folhas 2 e seguintes, se requer, em síntese, sem prejuízo da leitura de seu texto integral, o cancelamento do débito fiscal, reclamando
reclamando, e a nulidade do mesmo. Após a descrição dos eventos que levaram ao presente lançamento, afirma que não caberia exigir do contribuinte a responsabilidade pelo pagamento do tributo, pois a responsabilidade seria exclusiva da pessoa jurídica responsável pela retenção. A cobrança do tributo lançado nesses autos, em face do contribuinte, implicaria em duplicidade de cobrança e na nulidade do lançamento, pois a responsabilidade pelo recolhimento seria exclusiva da fonte pagadora. Caberia ao contribuinte apenas compensar o valor em sua DIRPF, afirma, nos termos do artigo 135 do CTN, que somente poderia haver responsabilização pessoal do sócio pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias quando os atos fossem praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Transcreve doutrina e legislação para sustentar sua manifestação. A 21ª turma da DRJ em São Paulo, por unanimidade, negou o provimento da impugnação conforme a emenda do acordo número 16.5.922, de folhas 188 a 194. E aqui eu trago. Só para chamar a atenção, compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, sócio-administrador gerente. Tá? Intimado em 8 de setembro de 2014, a de folha 198, o contribuinte interpôs recurso voluntário, folhas 200 a 219, e documentos, folhas 220 a 225, no qual protestou pela reforma da mesma. Sem contra-razões, é o relatório. Neste caso aqui, existe uma questão que eu estou propondo, inicialmente, uma diligência, pelo fato do seguinte. Primeiro, vamos lá. O recurso voluntário tempestivo, logo dele conhecerei. Os documentos de folhas 220 a 225, apresentados com recurso, eu já adotei isso e entendo que conheço deles e recebo eles aqui. Em razão disso, existe uma questão. As folhas 225 e 224 e 223 a 225, existe um recibo de declaração de inclusão da totalidade dos débitos do parcelamento. E ele apresenta esse recibo como confirmado, a DARF de recolhimento com o comprovante de pagamento. Tá? Só que não está em nome dele, está em nome da pessoa jurídica responsável pela retenção da fonte. Em razão disso, eu estou propondo uma diligência para o retorno dos autos da Secretaria da Receita Federal do Brasil de origem, para a apresentação do extrato do parcelamento, no qual sejam especificados os tributos inclusos no parcelamento, assim como a atual situação, quitação total ao andamento, e emitir relatório conclusivo. Eu estou propondo essa diligência, porque há um recibo de parcelamento, há a emissão da guia, da DARF, há o comprovante de pagamento, em nome da pessoa jurídica, que o contribuinte é sócio administrador. Não é no nome dele. Não sei se ele ainda é sócio, não é, enfim. Quer voltar essa diligência ou posso continuar? Eu estou pensando aqui, o parcelamento está no nome da empresa, então acho que não. Se o parcelamento está no nome da empresa, qual é o impacto prático que poderia ter no processo, na tua opinião? Mas se ela declarou que reteve na fonte, não pagou a União, e ela parcelou e está pagando, por que seria cobrado dele? É imposto retido na fonte. Tá. Ele não, a empresa é dele, né? Ele não apresenta. Ele é sócio, ele é um dos sócios. Ele não apresenta comprovante. Aliás, ele deve apresentar comprovante e foi descartado com baixo valor probatório, né? Ele apresentou no recurso somente, Márcio. Ele apresentou somente no recurso o termo de inclusão do parcelamento, no nome da pessoa jurídica, Colégio Anchieta Limitado, o comprovante de pagamento, o qual ele apresenta aqui das duas parcelas. Só que assim, se de fato ocorreu já a quitação disso... olha só,
É porque, assim, a fonte pagadora ela é responsável pelo recolhimento, mas o contribuinte é a pessoa física. Ele teria como apresentar provas, mas nesse caso específico, por ser sócio da empresa, essas provas teriam baixo valor probatório. A maioria das provas que ele pudesse produzir iam entrar num crivo muito mais estreito, no funil muito mais estreito, porque se ele produz em forma de rendimentos, ia ter opiniões, inclusive a minha provavelmente ia ser nesse sentido, de dizer, mas ele é o sócio da empresa, ele tem que ter uma prova mais robusta. Então, eu acho que... né? Mas qual, por exemplo, então tá, vamos considerar que esse... Não, eu acho que a tua providência está, pensando agora, refletindo, eu acho que a providência está ok. Seria interessante confirmar se houve mesmo o recolhimento do imposto retido na fonte por parte da empresa, já que ela é responsável tributária, e aí, se não tiver havido, tem um desfecho do processo, se tiver havido... Se não houve, é a continuação do acordo, entendeu? Eu concordo com a providência, eu concordo. Eu não vejo outro meio de prova também, eu acho até que tu poderia também intimar o contribuinte a apresentar... Não intima. Mas aí... Márcio, esse entendimento que você falou do sócio da empresa é só quando ele é um sócio gerente ou um sócio administrador. Mas deve ser o caso, né? Ele é. Porque aqui eu estava lendo e não tem informação. Mas tem um contrato social e ele é o motivo pelo qual ele foi incluso na solidariedade, vamos falar, porque ele é sócio administrador. Acontece o seguinte, é um colégio, se esse colégio já foi vendido hoje, qual é a situação? Então, assim, eu acho que se houve quitação, é uma situação, se não houve quitação, é outra. Se houve o parcelamento e o parcelamento está em andamento, ele gera uma confissão. Eu vou um pouco mais além. Eu acho que se ele parcelou o débito, se ele confessou o débito à pessoa jurídica, automaticamente, mesmo que não tenha havido recolhimento ou não, a pessoa física já se vale disso e a pessoa jurídica vai ser cobrada, sabia? Então, só bastaria nem ele ter recolhido, bastaria ele ter aderido ao parcelamento, porque a cobrança do parcelamento vai acontecer de toda forma contra a pessoa jurídica. Aí, se ele for condenado, vai pagar em duplicidade. Eu acho a providência correta. Colegas, em relação ao item 444 da pauta, o conselheiro relator está propondo a conversão do julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil confirme se a retenção na fonte, que foi glosada pela fiscalização na declaração do contribuinte, né, Rafael? Isso. Se essa retenção na fonte, ela foi recolhida ou foi parcelada, né? É isso, né? Pela empresa. É bom deixar claro que é pela empresa. Não, sim, é pela empresa, né? A obrigação é da empresa, é a fonte pagadora que tem que reter e recolher, né? Não é a obrigação do... mas a obrigação tributária é da pessoa jurídica, é da pessoa física. A obrigação acessória é da pessoa jurídica. E vira responsabilidade tributária também. Colegas, alguém diverge, antes de divergir, além do Márcio, alguém gostaria de fazer mais algum comentário em relação ao processo ou em relação ao voto? Márcio, você gostaria de fazer mais algum comentário? Não? Alguém diverge da proposta do relator de converter o julgamento de diligência? Não? Eu acho que aqui é o mais acertado, né, colegas? Quando o contribuinte é sócio da empresa e detém um cargo de administrador, sócio-gerente, e ele compensa em sua declaração um imposto retido por essa fonte pagadora, ele tem que comprovar que houve o recolhimento, né? Isso está sedimentado já. E é o que o Rafael está pretendendo aqui, né? O contribuinte trouxe alguns documentos, o Rafael quer que a Receita Federal confirme se realmente houve esse parcelamento, e se houve, é o que o Márcio falou, né? Se houve o parcelamento realmente... Se houve parcelamento, é uma confissão do débito que está sendo pago ou quitado, né? Aí precisa saber deles. Isso. Porque se ele confessou, parcelou e não está pagando o parcelamento, vai ser excluído o parcelamento e vai ser executado, vai ter uma execução, a empresa vai ser executada, né? Mas, de qualquer forma, bem... então, colegas, em relação, já que ninguém diverge, eu também não divirjo, em relação ao item 444 da pauta, ficará assim o resultado. Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas nos termos do voto que segue na resolução, consolidando o resultado da diligência de forma conclusiva e informação fiscal que deverá ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 dias. Nesse caso, é bom até que tenha a ciência do contribuinte ou do resultado, porque sabe lá o que vai vir da unidade de origem, né? Pode vir uma informação de que não teve parcelamento, não. Então é bom que o contribuinte tenha ciência do resultado da diligência até para poder se defender e se manifestar. Rafael, uma sugestão, era bom tu olhar os repetitivos, porque para que a informação fiscal fique bem certinha, o teu pedido fique bem certinho, porque provavelmente são 4 exercícios. É bom que tu saiba todos os exercícios, os valores, que tu faça uma tabelinha, alguma coisa assim, para ele confirmar, porque o imposto retido na fonte vai ter que especificar muito claramente o mês, porque não é o recolhimento anual, vão ser 12 competências, provavelmente, que houve retenção, em 4 processos, são 48, provavelmente. Então, é bom que tu abra os repetitivos, veja o exercício, para não voltar com dúvida. Ainda bem que são poucos repetitivos, né? Já pensou se fossem 62 repetitivos? Devem ser 4 exercícios, devem ser os exercícios subsequentes a este. Para ser bem objetivo, devem ser os exercícios subsequentes. Agora, eu acho, enquanto o Dani está terminando a redação, acho um caso interessante. Porque assim, os outros 3 ali são de outros contribuintes, é isso que você está falando? Ah, são de outros? São, é do Daniel 445, 446 e 7, é Norberto, Fioretti, Norberto e Marco Nova. Não são o mesmo contribuinte. Então talvez tenha... Ah, sim, eu pensava que era o mesmo. Então talvez tenha que embargar essa decisão, né, Dani? É muito possível. Situação muito diferente para ter repetitivo, né? Não, pode ser pelo negócio da responsabilidade do sócio, né, da empresa, alguma coisa nesse sentido, eles devem ter colocado, mas... Mas olha que situação que pode gerar, é engraçado. Imagina que volta, aí o cara aderiu, né, ao parcelamento da empresa. Beleza, confirmou. Mas enquanto a fazenda está executando de um lado, a fazenda está restituindo ou está dando provimento ao direito do contribuinte do outro. É estranho, né? Não existe um mecanismo de compensação automática nesses casos. Aí pode nunca ter recolhido, né? Vai ter que ir para execução para recolher, mas a gente já está antecipando o provimento do contribuinte. Fica um caso muito estranho, mas ao mesmo tempo está correto legalmente, né? Vamos fazer o seguinte, então. O que eu estou dizendo é o seguinte, quando voltar essa diligência, os repetitivos vão deixar de ser repetitivos, né? Porque são contribuintes distintos, pode voltar informações distintas. Não, na matéria repetitiva, elas vão ser embargadas, porque provavelmente essa decisão não vai ser adotada pelos repetitivos. Vamos fazer o seguinte, colegas, a decisão em relação ao paradigma está tomada, tá? Já, né? Converter em diligência e tal. Eu vou colocar veja, não cabe a turma apreciar, julgar os repetitivos, né? Não cabe a gente, né, Honório? Não cabe a gente analisar, né? Eu posso, de repente, dar uma... Não é o caso, seria o caso fazer como você fez numa outra situação, que você identificou que não era um paradigma exatamente e... o que dá para a gente fazer é o seguinte, nós temos a sessão de amanhã ainda, né? Então, esses itens que são repetitivos ficariam como vista de mesa, a gente não vai apreciar eles, né? Mas eles ficam sobrestados, vamos dizer assim, e eu hoje dou uma consultada nesses processos, são poucos, né? Para verificar se eles se aplicam a esse paradigma, né? Se eles não se aplicarem, em hipótese alguma, eu peço para tirar de pauta, eu tiro de pauta, entendeu? Porque senão vai acontecer o que o Márcio falou,
a gente vai ter que, a hora que essa ata for publicada e que o paradigma for formalizado e que os repetitivos forem formalizados, eu vou ter que embargar os repetitivos. Aí vai ter que voltar numa outra sessão para a gente julgar os embargos. Gente, olha o trabalho que vai ter, né? Então, vou fazer o seguinte, eu vou dar uma examinada hoje, nesses, são poucos, né, repetitivos, são só 3 repetitivos, né? Eu vou dar uma examinada nesses 3 repetitivos para ver se aplicam. Se se aplicam, perfeito. Se não, eu vou tirar eles de pauta. Tá bom? Porque eu estou imaginando que se a situação de uma resolução para diligência, se isso por si só já meio que... Minha conexão está caindo. Mas você está aqui ainda, não... Tô. Você não caiu, não. A minha conexão tá... Vou ter que sair e voltar. Mas eu estou pensando se isso já meio que descaracterizaria o repetitivo, porque a gente já sabe que o retorno da diligência pode vir para os 4 de formas distintas. Claro, eles vão ter que ser... As diligências vão ter que ser avaliadas separadamente, quando voltar, né? Isso. Exatamente. É que, na verdade, é assim, né? A hora que o CARF replicar nos repetitivos a decisão do paradigma, né? O CARF vai encaminhar os paradigmas para eu assinar, né? Assinar, porque eu assino como se fosse um redator do voto nos repetitivos, né? Em que pese o relator ser o Gregório, o Rafael, no paradigma, nos repetitivos eu sou o redator. Na hora que eu for assinar, nessa hora eu vou conferir. Aí, se eu perceber que não se aplica, eu assino o paradigma, o repetitivo, anexo no e-processo e já faço embargos, os meus embargos, né? Eu mesmo embargo a decisão, porque ela não se aplica ao caso. Mas daí dá muito mais trabalho, né? Então, agora, veja, o que eu vou fazer em relação a esses 3 aqui é algo que não dá para a gente ficar fazendo, gente. Imagina se tiver 200 repetitivos numa pauta, né? Não dá para a gente conferir um por um. Só nesse caso aqui, que são esses 3 aqui, eu vou dar uma conferida, tá? Se o paradigma não se aplicar, daí eu vou tirar eles de pauta. Senão, eu mantenho eles na pauta. Tá bom? Amanhã, então, eu vou colocar uma observação aqui. Amanhã a gente retoma esses repetitivos. A gente não cabe a nós julgar repetitivo, tá? A gente julga só o paradigma. Mas eu só vou ver se aplica para a gente ver se tira ou não da pauta. Tá. Então, esses repetitivos foram os itens 445 do contribuinte Norberto Fioretti, 446 também do contribuinte Norberto Fioretti, e o item 447 do contribuinte Marco Nova. Tá? Vamos passar agora para o item 448, também de relatoria do conselheiro Rafael. São 2 itens do mesmo contribuinte, os itens 448 e 449. O contribuinte é Geraldo Rezende Filho, itens 448 e 449. Você vai começar pelo 448, Rafael? Então, colegas, item 448, Rafael, pode começar a leitura do relatório do voto. Tratou-se de lançamento tributário contra o contribuinte recorrente, lavrado em 11 de 7 de 2017, folhas 2 a 8, do qual é parte integrante do relatório fiscal de folhas 10 a 17, exigiu o recolhimento do crédito tributário decorrente da omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício, recebidos de pessoa física, dedução indevida de despesas médicas, dedução indevida de despesas não instrução e multa por falta de recolhimento do imposto de renda retida na fonte devido ao título de carne leal. Em 12 de 7 de 2017, folha 92, o contribuinte recorrente foi regularmente cientificado no lançamento e apresentou impugnação tempestivamente, pelos 98 a 109. Logo em seguida, as folhas 110 e 111, compareceu nos autos do contribuinte recorrente para apresentar comprovante de pagamento, folha 112, no que indicou ser pagamento do tributo devido. Em julgamento da RJ, folha 134 a 144, manteve o lançamento conforme emenda abaixo. Daqui eu trago a emenda. Devidamente intimado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, folha 154 a 159, no qual ataca a decisão. Antes do encaminhamento dos autos a esse conselho,
a unidade de origem, folha 162 a 163, emitiu parecer sobre o mencionado recolhimento e o desmembramento do crédito para a cobrança da diferença, como destaque. O acordo de impugnação, número 444-238, da primeira turma do DRJ, diz em sua conclusão que caberá ao órgão preparador apartar a parte não impugnada para a cobrança imediata. Ocorre que, estendendo-se a cobrança do imposto, o recorrente recolheu, como pode ser comprovado através do REDARF de folha 126, além do citado imposto a multa de multa. Desta forma, como proceder com relação a tal multa de mora em um possível indeferimento do recurso atinente à multa de ofício? Em uma situação de cobrança, seria bastante provável que o contribuinte alegasse já ter pago multa de mora e que não poderia, então, pagar multa de ofício cheia, não sendo solicitado, ou a compensação ou a restituição da multa de mora paga. No entanto, os sistemas de controle de pagamento, CF, por exemplo, não permite que o mesmo seja apartado, extraindo o valor referente à multa de mora do pagamento original, para que este fosse alocado no débito concernente à multa de ofício. Além do mais, quanto a uma possível solicitação de restituição, há grande risco de prescrição do direito do contribuinte, visto o prazo de médio julgamento do recurso voluntário. Assim, parece prudente não apartar o crédito tributário, não impugnado. Em seu recurso voluntário, em seu recurso voluntário, o contribuinte alega que o pagamento da parte que entende cabível não for alocado ao débito correspondente. Tal alegação não prospera, conforme se depreende do extrato do processo de folha 127-128. Em análise ao documento citado, vê-se que o pagamento no valor de R$ 6.763,29, realizado em 20 de fevereiro de 2017, encontra-se alocado ao débito, sem qualquer valor disponível. Desta forma, resta configurado que não há qualquer possibilidade de prejuízo ao recorrente, visto que o pagamento realizado já está imputado ao crédito tributário total desde antes mesmo do envio da impugnação da RJ, destaques originais. Sem contra-razões ao relatório. Da admissibilidade do recurso voluntário. O recurso voluntário de folha 154 a 159 é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido. Aqui eu vou mudar a redação, que parte dele eu não estou conhecendo o recurso, tá? Isso aqui foi feito, acho que em abril. Então eu vou depois confirmar, vou ler o texto, depois eu socorro esse ponto. Entre os argumentos do recurso voluntário, o primeiro argumento trata da alegação de que a Secretaria da Receita Federal não teria imputado o pagamento feito, por 110 e 112. Todavia, tal questão foi resolvida e explicada antes do envio dos autos a este Conselho, conforme parecer emitido pela unidade de origem, folha 162 a 163, que destaca. Aqui volta ao que foi lido ali no relatório da questão desse pagamento parcial. Nesse sentido, uma vez que já analisada a matéria e atendido o requerimento do contribuinte, tal questão não merece conhecimento. Então, depois eu só vou arrumar ali na hora que eu falo do conhecimento do recurso, só para não ficar truncado. Do conhecimento parcial, mérito. Na parte conhecida, itens 2, 3 e 4 do recurso voluntário, o recorrente se debruça sobre a nulidade do auto de infração por ignorar a retificadora apresentada em 17 de março de 2017, sendo que somente teria ocorrido o início do procedimento fiscal em 19 de abril de 2017. Ainda, o recorrente afirma que, agindo de total boa-fé, os valores que não logrou isso em demonstrar a origem foram incluídos em sua declaração retificadora, estando o imposto devidamente pago, folha 110. Nesse sentido, a espontaneidade da apresentação da retificadora seria suficiente para a exclusão da multa. Essa alegação do contribuinte, todavia, é rechaçada pelo decreto 70235, de 6 de março de 72, que regulamenta a regra contida no Código Tributário Nacional, artigo 138, na qual estabeleceu que a exclusão da espontaneidade aplica-se aos atos anteriores ao início do procedimento fiscal e atinge, independentemente de intimação, os demais envolvidos na infração. E aqui eu destaco o artigo 7º, que fala do início
procedimento fiscal tem início. Aí está. Idêntica determinação com o artigo 5º da Instrução Normativa 958, de 15 de julho de 2009, alterações da Instrução Normativa da Receita Federal, número 1061, de 4 de agosto de 2010. Não diferente, destaca-se uma carta número 33, que tem efeito vinculante, conforme portaria 277/28. Logo, uma terceira pessoa, mesmo não tendo recebido qualquer intimação, pode ter sua espontaneidade excluída se a outra parte envolvida na infração estiver sob fiscalização. E aqui destaca o que foi dito pela DRJ. E, nesse sentido, voto por manter excluída a espontaneidade, devendo ser mantido o lançamento tributário com seus reflexos exigíveis. Ainda apontado o pagamento fornecedores relacionado à presente atuação, deve ser deduzido o valor do débito para a liquidação do julgado, mas em nada obsta o presente lançamento. Ele nem mesmo impede a cobrança da multa de ofício dos juros de mora, tal como já apontado no parecer de folha 162 e 163. Diante do exposto, volto no sentido de conhecer em parte do recurso e na parte conhecida negar provimento. É como eu voto, presidente. Desculpa pela redação, bem mal feita, mas deve ser um dos primeiros que devo ter feito. Peço desculpa. Não, tá tranquilo. Colegas, em relação ao item 444 da pauta, o conselheiro relator está votando. Correção, Dene, 448. Desculpa, perdão. 448. É que eu abri um outro em cima aqui. Em relação ao item 448 da pauta. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Em relação ao item 448 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de conhecer parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, né? Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou comentar o processo? Alguém diverge do voto do relator? Também não? Então, eu também não divirjo, ficará assim o resultado, então. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso voluntário. Aí eu regi assim, Rafael, não se conhecendo da alegação quanto à alocação de pagamento ao débito lançado. Tá bem de forma meio abstrata, assim, né? Meio não se conhecendo da alegação quanto à alocação de pagamento ao débito lançado. E, na parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento. Tá? Agora vamos passar para o item 449, do mesmo contribuinte, Geraldo Rezende Filho, também de relatoria do conselheiro Rafael. Rafael, pode fazer a leitura do relatório do voto. Ok. Tratou-se de auto de infração relativo ao imposto de renda, exercício 2006, ano calendário 2005, folhas 6 a 34, por meio do qual se formalizou a exigência do imposto suplementar no valor de R$ 81.572,90, acrescido da multa de ofício e juros de mora, calculados até agosto de 2008, por fazendo um crédito tributário no total de R$ 165.348,26. O lançamento foi efetuado para incluir rendimentos recebidos de pessoa jurídica em ação trabalhista e excedente de rendimentos pagos a sócio de pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro presumido, que ultrapassar para essa distribuição o valor do lucro deduzido dos impostos correspondentes, sem respaldo da escrituração contábil feita com observância da lei comercial. Intimado, o contribuinte apresentou impugnação, parecendo 90.210, acompanhado de documentos, inclusive da escrituração do livro diário, 250 a 961, autenticado, folhas 252, após a lavratura do auto de infração. Em julgamento da DRJ, folhas 969 a 973, o lançamento tributário foi mantido com as penalidades conforme a ementa abaixo.
Só vou corrigir isso que está em vermelho depois, tá? Dessa decisão, o contribuinte foi devidamente intimado e interpôs recurso voluntário, pelas 981 a 1019, no qual protesta pela reforma da mesma. Sem contra-razões ao relatório. O recurso voluntário tempestivo tem os demais requisitos de admissibilidade, deve, portanto, ser conhecido. No método, da nulidade dos rendimentos recebidos de pessoas jurídicas. De plano, esclarece que o acordo de sentença estabelecido no processo de reclamação trabalhista não tem o condão de definir a natureza tributável dos valores envolvidos, com a finalidade de excluir a tributação. Os rendimentos isentos pagos por ocasião da rescisão do contrato de trabalho são aqueles discriminados no artigo 39, inciso 20 do Regulamento do Imposto de Renda, decreto número 3.099. À luz do previsto no artigo 39, na legislação citada, afigurar-se-ia imprescindível em caso de discriminação das verbas objeto do comando judicial, possibilitando assim a segregação dos rendimentos isentos ou não tributados do total. Nesse sentido, confira-se o entendimento emanado da segunda turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, desse Conselho, que assim se manifestou em recente julgado de relatoria da conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, nos termos do Acórdão 9202-007-381. Ou seja, para determinada verba não sofrer tributação do imposto de renda, seria preciso que estivesse listada entre uma das hipóteses de isenção ou não estar amparada pelo conceito de renda, ou seja, estar comprovada na sua natureza compensatória. E oportuno destaque julgado dessa turma, que participei e acompanhei o entendimento. Esse aqui é um processo de relatoria do Gregório de outubro de 2019. Logo, não havendo discriminação das parcelas, não cabe a esse colegiado, tampouco à administração pública, promover a sua classificação para efeitos de incidência do imposto de renda, e sem essa discriminação, é de se considerar como tributária a integralidade do valor recebido, diante da ausência da norma isentiva para hipótese. No presente caso, o contribuinte alegou divergência entre o valor recebido e o constituído no orçamento fiscal, e o que consta da sentença judicial relativa à ação trabalhista, limitando-se a expor no quadro demonstrativo os valores que considera correto, foram 52 e 56. Todavia, embora afirmar em petitório, o contribuinte recorrente não trouxe a sentença ou qualquer outra decisão judicial especificando a natureza das verbas que compuseram o valor. Também, o valor total demonstrado como recebido, R$ 88.369,58, é equivalente à soma dos valores das duas parcelas que balizaram o valor líquido efetivamente recebido, conforme demonstra a planilha de folha 56. As parcelas tributárias foram criteriosamente apuradas com base nas informações prestadas e na legislação do imposto de renda aplicável, estando caracterizada a omissão de rendimentos autuados. Logo, volto no sentido de negar provimento ao recurso quanto a este quesito. Posso continuar? Dos rendimentos distribuídos aos sócios de empresa. Segundo dispõe o artigo 48, caput inciso da Instrução Normativa 93, de 29 de 2 de 97, não havendo escrituração contábil segundo as normas comerciais, o limite para a distribuição de lucros é o presumido, abatido todos os impostos, e imposto de renda da pessoa jurídica, inclusive adicional de 10%, contribuição social ao lucro líquido, PIS e COFINS. É evidente tratamento fiscal em favor da execução contábil segundo as normas comerciais. E aí eu trago aqui a legislação. Também assim estabelece a Instrução Normativa, número 15, de 6 de 2001, em seu artigo 9, caput inciso. Também destaco aqui. Deixa eu só arrumar um negocinho que saiu errado aqui. Acrescentando, destaca o previsto no artigo 33, parágrafos 2º e 3º da Lei 822/91. Também transcrevo abaixo. Esse artigo 33, parágrafo 2º da lei, é claro quanto à obrigação da empresa e o regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3048/99, complementa, delineando a forma que deve ser observada para o cumprimento do dispositivo legal, conforme dispõe o seu artigo 232 e artigo 233, parágrafo 1. Com relação à apresentação do livro diário, sem o devido registro
O registro público de empresas mercantis junto comercial cumpre esclarecer que o regulamento do imposto de renda, aprovado pelo decreto, de acordo com as normas brasileiras da contabilidade, determina que tais livros devem ser submetidos à autenticação no órgão competente, no registro civil. Esse entendimento está consubstanciado no artigo 258, parágrafo 4º do Regulamento do Imposto de Renda, número 99, transcrito abaixo. Ainda a Instrução Normativa número 16, de 1º de março de 84, por seu turno, estabeleceu como termo final para a sua autenticação a data prevista para a entrega tempestiva da declaração de rendimentos do respectivo exercício financeiro. Como o artigo 1181 do Código Civil dispõe que os livros obrigatórios antes de posto em uso devem ser autenticados no registro público de empresas mercantis. E aqui está. Frisa-se que há entendimento legal de que a empresa deverá conservar e guardar os livros obrigatórios de documentação enquanto não ocorrer prescrição ou decadência, no tocante aos autos neles consignados, nos termos do parágrafo único do artigo 195 do CTN e do artigo 1194 do Código Civil. No presente caso, quando o julgamento da RJ, eu vou pular daí o julgamento para não dizer além que já está aí no acordo. Por abertura, destaco que o livro diário de 2005 foi 250.961 do processo, e essa identificação foi 252, foi datado de 24 de 10 de 2008. Posterior notificação fiscal, e aí eu destaco só o registro aqui, ou a autenticação. Assim, nos termos da legislação e os fatos e atos acima delineados, percebe-se, então, que o recorrente, ao exibir ao fisco o livro diário sem as formalidades legais, não fez prova do legal. Logo, vou no sentido de negar provimento ao recurso contra esse dinheiro. Aí ele alega que a multa de ofício, natureza de confiscatória, que é uma questão já pacífica aqui, que no caso da nossa também. Faço exposto, vou no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. É como eu volto, presidente. Ok, Rafael. Em relação ao item 449 da pauta, do contribuinte Geraldo Rezende Filho, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo ou comentar o voto do relator? Não? Pode falar, Gregório. Entendimentos da ação judicial tem a sentença é uma sentença da ação trabalhista? Acho que é, né? Ele declarou como isento na declaração dele, foi? Peraí, Greg, deixa eu achar agora aqui para poder passar certinho.
Greg, você está com o processo aberto? Oi. Folha 54, do PDF. 54. Existe aqui um discriminativo de cálculo. Pelo perito judicial. Tá? Mas a sentença não trouxe aos autos. A sentença não tem ali aquele cálculo. E o que a fiscalização considerou como tributável foi 100%. 100% da verba. É. De 9.000. Dele, preciso ver ele que estão tocando aqui em casa, eu tô sozinho, tá? 2 minutinhos, deixa eu ver o que que é. Ok. Greg, quer pedir vista dele de mesa? Ele é meio longo esse processo. Eu vou pedir vista mesmo dele, viu? Dani, tá sem microfone. Vista a vista mesmo, né? Não de mesa. Não de mesa. Gregório, você é o segundo a votar. Márcio, você é o primeiro. Você pediria vista ou você pretende votar, Márcio? Não, eu peço vista, tenho o maior prazer em pedir vista em nome do meu amigo Gregório. Até porque as conclusões que ele poderá trazer de sua análise poderão ser muito ricas para a resolução do litígio, então...
Ô, Márcio, o que é app de streaming? Dani, um minutinho, só vou pegar um negócio ali, já vem. Um minutinho. Streamings, app de streamings, São aqueles apps como Netflix, Amazon Prime, ou outros streams também, não apenas de filmes, mas de notícias, que ficam passando conteúdo de uma maneira ininterrupta quando tu vai selecionando uma janela específica. É diferente do vídeo por demanda, que o vídeo por demanda é aquele que você adquire o conteúdo. O stream, como o próprio nome fala, ele exibe em fluxo, em stream. Entendi. Diz que eles vão ser bloqueados pelo Ministério da Justiça em operação de hoje. O dia inteiro. Quem? O STJ? Não, esse é Ministério da Justiça. É uma operação junto com as embaixadas dos Estados Unidos e Reino Unido no Brasil. Achei que fosse por causa daquela fraude do STJ. E além do STJ, agora foi Ministério da Saúde, CNJ e SUS também atacado. Meu Deus! Tá fácil não. Tá fácil pra ninguém. Tá fácil pra ninguém. Bom, não chega aqui, né? Deixando o café de fora. E esse do Ministério da Justiça investigando crimes da ordem tributária e de direitos autorais. Podemos? Dani, sem microfone, você está falando sem microfone. Eu falei assim, podemos, sim. Aí eu perguntei se vocês lembram do desenho animado do Bob o Construtor. Bob o Construtor, você deve lembrar porque era da época dos seus filhos, só se for, né, Denizinho? Não, era da minha época, epa. Bob o Construtor? É. Não lembro disso, não. Eu era criança. Não sei, eu tava no bercinho balançando as perninhas na época do Bob o Construtor, por isso que eu nunca vi. Até Peppa eu já assisti. Eu não sei se vocês ficar falando de filme, né? Nós temos que voltar para a nossa sessão, né? Julgamento. Bem, podemos seguir então, né? O Gregório, você vai pedir vista então, né? Quer dizer, você manifestou a intenção de pedir vista e o Márcio vai pedir vista. Colegas, em relação ao item 449 da pauta, o relator, ele votou no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Aí, quando eu abri para discussão, o conselheiro Gregório, então, manifestou a intenção de pedir vista do processo. O Gregório é o segundo a votar, mas daí o Márcio, que seria o primeiro a votar, em vez de votar, ele já manifestou, então, que vai pedir vista. Então, eu estou consignando no item 449 da pauta, do contribuinte Geraldo Rezende Filho, o seguinte registro. Vista para o conselheiro Márcio, sendo convertida em vista coletiva. O relator apresentou seu voto, negando o provimento ao recurso voluntário. Na sequência, houve pedido de vista.
os demais conselheiros não votaram. Ok? Esse foi o item 449. Vamos passar agora para o item 450, da contribuinte HTB Engenharia e Construção S.A. O item 450 é de relatoria da conselheira Renata. Renata, pode então iniciar a leitura do relatório e do voto. Eu vou ler o relatório porque ele não é muito comprido. E até para lembrar, porque esse é um caso... por bem descrever os fatos, adota o relatório constante da decisão recorrida e transcreva abaixo. Em decorrência... Deixa eu aumentar aqui a letra um pouco, deixa eu chegar. Tomei cegueta. Em decorrência de revisão sumária da declaração de contribuições e tributos federais da CTF, correspondente ao primeiro e segundo trimestre do ano calendário de 97, a empresa acima qualificada foi autuada e notificada por via postal a recolher o crédito tributário no valor de R$ 1.048.903,28, sendo R$ 386.374,11 a título de imposto de renda retido na fonte e R$ 289.780,58 a título de multa de ofício. R$ 370,232,53 a título de juros de mora calculados até a data da lavratura do AI, R$ 8,65 a título de juros, a menor ou não pagos, e R$ 2.517,41 a título de multa isolada. Conforme demonstrativos de folhas 16 a 27, o lançamento em tela decorre da não localização de pagamentos vinculados a débitos declarados, item 4.1, e de recolhimentos efetuados após o vencimento legal da obrigação, com falta ou insuficiência dos acréscimos moratórios. Inconformada com a exigência fiscal, a interessada, por meio de seu procurador, apresenta a impugnação de folhas 1 a 10, protocolizada em 28 de 2 de 2001, na qual alega, em apertada síntese, o seguinte: que o imposto de renda retido na fonte, exigido no item 4.1 do auto de infração, foi pago conforme comprovam as DARFs em anexo. Destaca que os débitos relacionados a seguir foram informados incorretamente na DCTF, afirma que está providenciando sua retificação. Que o atraso apontado no anexo 2A do AI não ocorreu. Afirma que a exigência decorre de informação incorreta na DCTF da semana de ocorrência do fato gerador. Em face da apresentação de cópia de documentos de arrecadação DARF correspondentes aos recolhimentos não localizados pela fiscalização, a autoridade preparadora confirmou os pagamentos respectivos e cancelou de ofício a maior parte do imposto de renda retido na fonte exigido. Foi exonerado o valor total de R$ 355.009,71. Relativamente ao crédito remanescente, no valor de R$ 31.364,40, correspondente aos recolhimentos não confirmados na revisão de ofício do item 4.1 do auto de infração, bem como do item 4.2 relativos à exigência decorrente dos recolhimentos efetuados após o vencimento com falta ou insuficiência de acréscimos legais, a DRJ julgou a impugnação parcialmente procedente em decisão assim emendada, que eu transcrevo. Intimada da decisão aos 10 de 5 de 2010, a recorrente apresentou recurso voluntário aos 9 de 6 de 2010, as folhas 269, no qual reproduziu os mesmos argumentos de sua impugnação e ainda suscitou a ocorrência da prescrição intercorrente. Eu volto. O recurso voluntário é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido. Então, preliminar de mérito, prescrição intercorrente. A recorrente alega, em preliminar, ter sido presente o processo administrativo atingido pela prescrição intercorrente, uma vez que entre a data da apresentação de sua impugnação às 11 de 7 de 2007 e a notificação do acórdão proferido no respectivo julgamento aos 10 de 5 de 2010, transcorreu um período de mais de 8 anos. Argumenta que essa demora injustificada na apreciação e julgamento de sua impugnação contraria os princípios da administração pública esculpidos no artigo 37 da Constituição Federal, notadamente o da eficiência, bem como a garantia constitucional da duração razoável do processo assegurado no inciso 78 do artigo 5º também da Constituição Federal. Alega que o artigo 24 da Lei 11.457 de 2007 determina que é obrigatório que seja proferida a decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias,
a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte, de modo que, ainda que essa norma norma não preveja expressamente sanção para a sua não observância, é de se concluir que o seu descumprimento impõe ao Estado a perda do direito de arrecadar o crédito tributário, pelo que é demonstrado que o processo administrativo ficou paralisado por mais de 5 anos, e impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente. A respeito, tem-se que não se aplica o Instituto da Prescrição Intercorrente a processos administrativos fiscais, nos termos do enunciado de número 11 da súmula de sua jurisprudência abaixo reproduzido, cujo efeito vinculante lhe foi atribuído pela portaria do Ministério da Fazenda 277, de 7 de junho de 2018, que aqui diz que não se aplica a prescrição intercorrente. Então, neste ponto, eu não estou considerando essa alegação. Sobre o mérito. Após a revisão de ofício do lançamento e a apreciação da impugnação pela DRJ, permanecem em discussão os débitos de imposto de renda retido na fonte, correspondentes aos recolhimentos não confirmados na revisão de ofício do item 4.1 do auto de fração, relacionados no quadro abaixo, esse quadro aqui. A respeito da não localização desses débitos, a recorrente, como relatado, reproduz em seu recurso as mesmas razões de defesa já trazidas sobre sua impugnação, sintetizadas no quadro abaixo. Então, ela diz que o primeiro valor, que seria um erro de digitação, cujo valor correto seria 651,88. O segundo número de ordem é um erro de digitação também, cujo valor correto seria 5.825,33. E o número 3, não há imposto devido neste valor, tanto que foi apresentada a DCTF retificadora em 25 de 11 de 97, que está a folha 129. Conforme se constata, essas razões se resumem à argumentação de que houve algum tipo de erro no preenchimento de DCTF. Nessa linha, no que diz respeito aos débitos de número de ordem 1 e 2, como bem ressaltou a decisão recorrida, para a comprovação do quanto alegado, a recorrente apenas anexou aos autos cópia de recolhimentos efetuados que, por si sós, não são suficientes para comprovar os equívocos apontados, já que apenas comprovam os valores efetivamente recolhidos. Já no que diz respeito ao débito de número de ordem 3, no valor de R$ 28.364,40, para demonstrar a inexistência de tributo a ser recolhido, a recorrente anexou aos autos recibo de entrega da DCTF retificadora do segundo trimestre de 97, entregue aos 25 de hoje de 97 na ARF Santo Amaro, que está na folha 130. Eu coloquei esse processo na pasta para vocês olharem. Analisando o valor do imposto de renda retido na fonte, constante da DCTF original do período, de R$ 217.057,73, que é a folha 129, e o valor do mesmo tributo constante da aludida DCTF retificadora, de R$ 188.693,33, está a folha 30, uma simples operação aritmética demonstra que a diferença entre ambos é exatamente R$ 28.364,40. A DRJ, quando do julgamento da impugnação da recorrente, aos 27 de 1 de 2010, houve por bem manter o débito em referência ao argumento de que não consta dos arquivos eletrônicos da Receita Federal do Brasil, RFB, o processamento da DCTF retificadora apresentada em 25 de 11 de 97. Isso está a folha 2008. Anote que a Instrução Normativa SRF 73 de 96, que dispunha sobre a DCTF normas para sua apresentação à época, apenas tratava de retificações no referido documento de forma superficial no parágrafo único do artigo 15, nos seguintes termos. Vou ler só o parágrafo único. As informações relativas a períodos de apuração anteriores a janeiro de 97, bem assim, as retificações de informações referentes a esses períodos de apuração deverão ser prestadas mediante a utilização do programa gerador de declaração referido no caput deste artigo. A Instrução Normativa SRF 255 de 2002, que a substituiu, trouxe disposição que tratou da retificação da DCTF de maneira mais dedicada, dispondo em seu artigo 9º o seguinte, eu vou ler só aqui os parágrafos que eu destaquei. Parágrafo 1º, a DCTF mencionada no caput deste artigo terá a mesma natureza de declaração originalmente apresentada, substituindo-a integralmente,
e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados em declarações anteriores. Não será aceita a retificação que tenha por objeto alterar os débitos relativos a tributos e contribuições. Disposição semelhante veio sendo repetida nas instruções normativas da Receita Federal do Brasil posteriores que tratam do assunto, sendo que a INRFB de número 1599 de 2015, atualmente em vigor, dispõe que, eu só destaquei aqui o artigo 10. As DCTFs retificadoras poderão ser retidas para análise com base na aplicação dos parâmetros internos estabelecidos pela RFB. Parágrafo 1º. O sujeito passivo ou responsável pelo envio da DCTF retida para análise será intimado a prestar esclarecimentos ou apresentar documentação comprobatória sobre as possíveis inconsistências ou indícios de irregularidade detectados na análise de que trata o CAPT. Parágrafo 2º. A intimação poderá ser efetuada de forma eletrônica, observada a legislação específica, prescindindo neste caso de assinatura. Parágrafo 3º. Não atendimento da intimação no prazo determinado incidirá na homologação da retificação. Parágrafo 4º. Não produzirão efeitos as informações retificadas, enquanto pendentes de análise e não homologadas. E parágrafo 5º. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 dias, contato da data da ciência da decisão que não homologou a DCTF retificadora, apresentar impugnação dirigida à Delegacia da Receita Federal do Brasil de julgamento de sua jurisdição, nos termos do Decreto 7235 de 72. Nesse contexto, nos termos dos dispositivos acima transcritos, notadamente do artigo 10º e seus parágrafos, 10 e seus parágrafos, este colegiado por bem determinar a conversão do julgamento em diligência para que a autoridade preparadora prestasse informações acerca da DCTF retificadora apresentada pelo recorrente aos 25 de 11 de 2007, quais sejam se foi processada ou não e, em caso negativo, o porquê, e em caso positivo, se o valor de R$ 28.364,40 foi de fato baixado, consolidando o resultado da diligência e informação fiscal que deveria ser cientificada ao contribuinte para que, querendo, apresentasse manifestação em 30 dias. Sobrevindo a intimação fiscal, em resposta aos mencionados questionamentos, esclarece a autoridade lançadora que não consta o processamento da DCTF retificadora do segundo trimestre de 97 do contribuinte HTB Engenharia e Construção, CNPJ tal, apresentada em 25 de 11 de 97. Intimada a se manifestar a respeito dessa informação fiscal, o contribuinte recorrente protocolizou manifestação nos autos, na qual alega que, em razão do tempo decorrido desde a entrega da DCTF retificadora, exatamente há 22 anos, a recorrente não conseguiu localizar em seu arquivo cópia do teor da DCTF detalhada. Apesar disso, está juntada aos autos cópia do recibo de entrega, documento anexo novamente, realizada em 25 de 11 de 97, que demonstrou que houve a entrega da DCTF retificadora. Além disso, cabe destacar que naquela época, em 1997, as DCTFs deviam ser entregues gravadas em disquetes que eram validados no momento da entrega para que as declarações pudessem ser recepcionadas. Caso não estivesse tudo de acordo com as normas vigentes, não seria possível realizar o protocolo. Destaque, em razão do recibo já apresentado nos autos, cuja autenticidade não foi impugnada, a única conclusão possível é que a recorrente apresentou a DCTF retificadora, mas não foi processada ou foi extraviada pela Receita Federal. Pelo recibo de entrega da DCTF retificadora, está evidenciado que a recorrente apresentou a declaração corrigindo os valores apurados no segundo trimestre de 97 de R$ 217.057,73 de imposto de renda retido na fonte para R$ 188.693,33, gerando uma diferença de R$ 28.364,40, a menor, que é exatamente o valor discutido no recurso voluntário relativo ao período de apuração 10, aqui é uma barrinha, do 4, o que demonstra a total subsistência desse crédito tributário percorrido. Ademais, o contribuinte não pode ser penalizado pela inércia da autoridade preparadora em processar a DCTF retificadora ou por tê-la extraviado, tendo em vista que apresentou a declaração retificadora no prazo legal
e de acordo com a norma vigente à época, conforme recibo anexo. Aliás, o recibo anexo está claro que a única informação retificada diz respeito ao valor de R$ 28.364,40 do período de apuração 10/4/97, que a recorrente declarou que não há imposto devido nesse valor para esse período, de tal modo que, confirmando que a DCTF foi extraviada pela Receita Federal, a retificação poderá ser efetuada ex officio com base nessas informações no recibo apresentado. Pois bem, entendemos que existe razão a recorrente neste ponto. Com efeito, o recibo de entrega da DCTF retificadora, anexado aos autos à folha 130 e novamente à folha 311, juntamente com sua manifestação sobre a aludida informação fiscal, demonstra que, de fato, houve entrega da DCTF retificadora aos 25/11/97, corrigindo os valores apurados no segundo trimestre de 97 de R$ 217.057,73 de imposto de renda na fonte para R$ 188.693,33, gerando uma diferença a menor de R$ 28.364,40 relativa ao período de apuração 10/4/97. Nesse contexto, entendemos que realmente a recorrente não pode ser prejudicada pelo não processamento da DCTF retificadora ou por seu eventual extravio, dando ensejo à cobrança de valor evidentemente indevido. Assim, considerando que o recibo de folhas 130 repetido a folhas 311 comprova que a DCTF retificadora foi de fato entregue no prazo legal, aqui eu tenho uma coisa a mais. Há que reconhecer que não há o valor de R$ 28.364,40 não é devido. Foi extraviado aqui que eu vou tirar. Conclusão, por todo disposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário para afastar o alegado recolhimento a menor do tributo no valor de R$ 28.364,40. Ok, Renata. Colegas, em relação ao item 450 da pauta, a contribuinte HTB Engenharia e Construção S.A., no nome do seu arquivo tem outro nome, né? Depois tem o nome dele, é Rocktiff do Brasil. HTB. Perfeito. HTB, perfeito, está a abreviação, tá certo. Em relação, então, ao item 400 da pauta, da contribuinte HTB Engenharia e Construção, a conselheira relatora está votando no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar da base de cálculo do lançamento, né, Renata? Da base de cálculo do lançamento, o valor de R$ 28.364,40. Eu acho estranho, porque a DCTF não é alguém, até onde eu sei, né, não é alguém que processa, né? Você manda a DCTF, alguém pega e processa, ou esquece de processar. É o sistema que faz isso, né? Se não... A gente, à época, converteu em diligência. Isso aqui é um retorno de diligência. E no retorno deu o quê? Que não foi processado. É isso que deu no retorno? Foi aqui, tá aqui, foi isso que eu falei para vocês aqui. Sobrevindo a informação fiscal em resposta aos mencionados questionamentos, os questionamentos que eu fiz foi autoridade preparadora para que prestasse informações acerca da DCTF retificadora apresentada pelo recorrente aos 25/11/97. Quais sejam, se foi processada ou não em caso negativo, por quê? Em caso positivo, se o valor de R$ 28.364,40 foi de fato baixado, consolidando o resultado da diligência e informação fiscal àquela história. Sobrevindo a informação fiscal em resposta aos mencionados questionamentos, esclarece a autoridade lançadora que não consta processamento da DCTF retificadora do segundo trimestre de 97 do contribuinte HTB Engenharia e Construção, CNPJ número digital, apresentada em 25/12/97. Isso está folhas 299 a 301 dos autos. Mas eles não falam por quê? Não. Só falam que não foi processado.
Bem, isso aqui é ano 1997. 1900 era na Conrolho. Há 23 anos atrás. Nessa época aí, não era transmitido mesmo, não. O contribuinte ia na Receita, entregava, e gerava esse recibo, alguém batia o carimbo, recebia e fazia a transmissão depois. É provável que alguém recebeu e não transmitiu isso aí. É o que ele relata aqui. Como eu não sei, não conheço, nunca estive lá, né? Nem agora, nem antes, nem nunca. Ele diz que a época se entregava com disquete, que eles verificavam na hora e o protocolo só era entregue se o disquete estivesse sendo processado regularmente, que foi o que aconteceu. Ele tem a cópia aqui, tá lá nos autos, da entrega da DCTF retificadora nessa data. E isso, Renata, na origem é um auto de infração? É um lançamento disso? Isso foi... Eu acho que foi o pedido de deixa eu ver. É que débito declarado em DCTF não é nem lançado, já vai para cobrança. É uma declaração é uma confissão de dívida, né? Não deve ter sido lançado. Né? Deve ter sido uma cobrança que ele recebeu e apresentou uma manifestação de conformidade, alguma coisa assim. E eu sou tão antigo que eu te confesso que eu não lembro exatamente, mas então, assim, para mim deve ter o quê? Eu devo ter pedido essa diligência aí, sei lá, no começo de 2019, não me lembro, final de 2018, velhinho. Esse valor que você está... É o próprio imposto ou é a base de cálculo? O CPF deve ser já o próprio imposto. A diferença que é gerada em decorrência da retificação da DCTF. DCTF é o imposto em si. Deve ser o imposto mesmo. Dani, eu preciso levantar um minutinho, tudo bem? Colegas, vamos fazer o seguinte, então. Tá na hora do intervalo, né? Tá no horário do intervalo. Vamos fazer um intervalo de 15 minutos, daí eu finalizo aqui no intervalo essa dispositiva, daí quando a gente retomar, a gente vai para os meus processos daí. Pode ser? Não, tu não votou. Vamos votar. Então tá, vamos votar, daí eu redijo o dispositivo e eu faço a leitura depois. Colegas, a conselheira relatora, então, em relação ao item 450 da pauta, da contribuinte HTB Engenharia e Construção S.A., está dando provimento parcial ao recurso voluntário para afastar do lançamento, é isso? Eu pus afastar o alegado recolhimento a menor do tributo no valor de R$ 28.364,40. Foi exatamente assim que eu escrevi no dispositivo. Tá, eu vou colocar no dispositivo dessa forma, tá? Então, a conselheira relatora, então, está dando provimento ao recurso voluntário para afastar, provimento parcial ao recurso para afastar do lançamento o alegado recolhimento a melhor do tributo no valor de R$ 28.364,40. Alguém gostaria de comentar o processo ou o voto? Mais algum comentário, além dos que já fizemos? Alguém diverge? Para mim está claro aqui. Para mim está claro. Você tem a folha 129 e a 130, 129 a original do segundo trimestre, a 130 retificadora, onde os valores estão ali e as duas estão carimbadas com recebimento da Receita. Tá. O conjunto dos autos é suficiente. Para mim é. Então, colegas, alguém diverge do voto da relatora? Não? Eu também não divirjo, então ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, afastando-se o alegado recolhimento a menor do tributo no valor de R$ 28.000. Tá? Eu vou redigir isso aqui, eu falei de cabeça, mas vou redigir, e aí eu faço mais uma leitura depois do intervalo. Colega. É parcial, então? É parcial? É parcial porque ele também suscitou prescrição intercorrente. Tá. Que foi uma categoria. Tá certo. Colegas, 15 minutos, daí a gente já retorna, então. Interromper a gravação, né? Interromper a gravação. Marco Antônio, Rafael e Francisco interrompem a gravação.